as pessoas tendem a fazer essa comparação com a Covid, né? Até sobre Uhum. a transmissão, muita gente mandou mensagem perguntando: mas se transmite em ambiente fechado, como é que a transmissão acontece mais facilmente? E quando a gente está falando de Mpox também, como é que acontece esse tratamento, né? A vacinação foi um ponto muito levantado, principalmente Uhum. porque aqui no Brasil a gente tem uma vacina, né, para varíola comum, ela imuniza contra a Mpox, então eu queria entender um pouquinho como é que isso acontece, até porque o Marco Porto, que é médico, ele mandou mensagem também, falando, a varíola comum foi dada como extinta, né, e aí a vacinação acabou sendo descontinuada. Como é que funciona, Uhum. então? Ainda existem dessas vacinas no Brasil ou não? E aí eu vou reservar uns minutinhos finais para a gente poder falar de pandemia também, que é algo que você tem tratado muito nas suas falas, enfim, nas suas ponderações, eu acho Uhum. que vale a pena a gente trazer também. Transmissão. Transmissão de Mpox, ela é majoritariamente por contato íntimo. Quando a gente fala contato íntimo, não significa contato sexual. As pessoas, Uhum. né, confundem um pouco isso. Claro que um contato sexual é um contato íntimo, mas nem todo contato íntimo é um contato sexual. Então vamos lá. Contato pele com pele de pessoa vulnerável com pessoa com Mpox, ele é um contato de risco, principalmente quando tem lesões de pele, tá certo? Contato direto com aquele material das lesões de pele ou com a própria lesão de pele é um contato de alto risco. O contato sexual, obviamente, é um contato, né, de pele com pele, um pouco mais ostensivo, então ele também é um contato de risco. A Mpox também pode ser passada da mãe para o bebê, né, tanto por via materno-fetal, né, com a mãe com o neném ainda dentro dela, quanto, por exemplo, com o neném que está amamentando no peito. Se a mãe tiver lesões de Mpox, com esse contato íntimo próximo prolongado, essa criança também pode acabar se infectando. Mpox também pode ser transmitida por secreção respiratória, tanto saliva quanto secreção respiratória. E esse é um ponto complexo, porque não é o principal meio de transmissão da Mpox, longe disso, mas pode acontecer, de novo, por muito tempo, contato prolongado nesse sentido. Então as pessoas perguntam assim, então tenho que usar máscara por conta da Mpox? Não, a gente não tem caso de Mpox aqui que Uhum. justifique uma adoção de máscara irrestrita, como a gente viu acontecer e era necessário com a Covid. Que tem como sua principal, né, forma de transmissão a forma respiratória. Isso não precisa acontecer com a Mpox, mas vamos voltar para aquelas medidas gerais muito inteligentes de higiene sanitária, que você está doente com quadro respiratório ou vai entrar em contato com alguém doente com quadro respiratório, o uso de máscara é uma opção inteligente para proteção de todo mundo, tá? Bom, essas são as formas principais de transmissão pessoa a pessoa, tá? Lembro que a principal fora daqui do continente, né, daqui do Brasil ou de outros lugares do mundo, especificamente no continente africano, tem que lembrar que os pequenos roedores, como eu comentei, são grandes transmissores também do vírus para a população humana. Então, como é que a gente trata esse paciente? A gente trata sintomaticamente, a gente vai cuidando dele até que a doença acabe. Lembro que a Mpox é uma doença que tende a ser uma doença benigna, mas que em pacientes mais vulneráveis, quer dizer, idosos, crianças, gestantes, pacientes imunodeficientes por qualquer circunstância, seja por doença infecciosa ou seja por câncer ou tratamento de câncer, por exemplo, são pacientes em maior risco de doença mais grave, como acontece normalmente com outras doenças infecciosas, tá? Então, vamos lá, transmissão, tratamento, vacina, né? A vacina, a varíola humana, como foi mencionado, é a única doença infecciosa extinta da humanidade. E ela aconteceu, a gente conseguiu chegar nesse ponto porque, vejam, as vacinas surgiram exatamente para combater a varíola, que era das doenças que mais matava no mundo há poucos séculos, né? A gente tem centenas de milhões de óbitos na história da humanidade relacionados à varíola humana. Então, a primeira vacina surgiu exatamente para combater a varíola humana, e a varíola humana é a única doença extinta, então eliminada do mundo, doença infecciosa eliminada que a gente conseguiu fazer.
A Mpox, ela não é a varíola humana, ela não tem essa proximidade, embora a gente esteja falando sobre vírus primos, vamos dizer assim, a gente não tem a proteção da vacina da varíola humana contra a Mpox. E mesmo que tivesse, a gente realmente não tem quantitativa, porque a gente não tem mais a circulação, portanto, a gente não tem mais produção de vacina de varíola, já que ela está eliminada, não é que ela tenha pouco, ela está eliminada, então a gente não tem mais essa produção, então não tem também como fazer isso. A gente tem uma vacina específica, já comentei, ela é produzida por um único laboratório, então eu acho que para o futuro o que a gente precisa é ganhar esta independência do nosso parque de saúde, do nosso parque econômico e industrial da saúde, para que a gente tenha uma soberania maior com relação a essas ferramentas, tá certo? Quando a gente fala em saúde, e principalmente em saúde global, a gente está falando de segurança nacional. Isso deveria ser encarado dessa maneira. Então, investir no nosso parque industrial da saúde significa trazer segurança para o nosso povo no futuro próximo, e é isso que a gente espera que aconteça.